Amados irmãos, Shalom. Vamos sofrer com Cristo. Sofrer com Cristo é muito maravilhoso. É muito bom. É a melhor coisa que a pessoa pode escolher fazer. Porque quando a pessoa experimenta o sofrimento em Cristo, a pessoa aprende o poder da cruz. Não podemos ter medo da cruz. Na verdade, a cruz exige uma grande renúncia, uma grande coragem. Mas nós temos uma única confiança e certeza quando aceitamos a cruz, quando aceitamos o sofrimento. É que nós assim vamos agradar a uma única pessoa e vamos desagradar a todo mundo, vamos desagradar até a nós próprios. Pois Cristo deixou muito claro, aquele que não estiver preparado para deixar a sua casa, deixar os seus pais, deixar a sua terra, deixar tudo quanto tenha, quanto prenda o passado, então esse não está preparado, não está disposto, não é recomendável e não possui os requisitos para poder ser um verdadeiro discípulo, que significa ser servo, significa ser empregado, significa ser um instrumento, uma vara, não é? Significa viver em espírito. E viver em espírito é a grande certeza que nós podemos ter do amanhã. Então, queria saudar a igreja através dessas palavras, dar bem-vindas, boas-vindas a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este espaço é o ambiente em que nós partilhamos reflexões à luz de estudos bíblicos para, por via através desta modalidade, assegurarmos que a igreja possa conhecer a vontade do Senhor revelada nas suas sagradas escrituras e, dessa via, os servos, a igreja, aquilo que são as pedras vivas, possam reconhecer, receber e estarem arrojados por intermédio da palavra, porque a palavra é a arma mais poderosa que o servo, que o cristão tem, não é? Que é a sua fé. Então, ele manifesta a sua fé por via da palavra. É por isso que nós entendemos que este momento é singular para podermos partilhar o maná, partilhar as codornizes, para que nós possamos continuar esta travessia do deserto, que é a curta passagem debaixo da terra, possamos fazê-lo com muita alegria, a mesma alegria do Evangelho, porque o Evangelho é boa nova. Então, que nós possamos ser testemunhos do poder da alegria por intermédio do sofrimento. Claro que isto é uma loucura para o homem comum, mas é isto que nós temos como proposta para vós. Então, por via desta, nós queremos apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é também Deus e que faz parte de um, porque existe um e único Deus, mas ele expressa-se por intermédio de três pessoas, mas as três pessoas são um. Existe um e único Deus. O segundo aspecto que nós queremos também por via destas reflexões é poder também assegurar que a igreja mantém-se com a sua fé avivada, mantém-se unida para poder enfrentar os tempos vindouros. Os tempos são cada vez mais ásperos, mais difíceis de enfrentar, mais incompreensíveis de perceber, mas aqueles que meditam regularmente nas suas escrituras, aprendem a prática e desenvolvem a prática da oração diária e contínua, que é extremamente importante para não só assegurar uma comunicação entre nós e o Criador, mas também para podermos desenvolver uma relação íntima com Deus. O terceiro aspecto também é para podermos desenvolver nas pessoas na igreja o hábito da meditação contínua nas escrituras sagradas. Pois este, enquanto o livro dos livros, enquanto o livro sagrado, este é que nos dá a plena revelação de Messias que esteve escondido durante todo o Antigo Testamento, mas já estava lá, porque ele já havia sido anunciado desde Abraão até a Davi e várias outras passagens, nomeadamente o Jó e até mesmo o caso do Jonas. O Jonas acaba sendo como o evangelho do Antigo Testamento. Então ele já estava lá desde a criação, tal como o quarto evangelho, o evangelho segundo João, também faz menção, que estão de mencionar, que no início existiu o verbo, esse verbo fez carne. Então é isto que nós queremos contribuir, sugerir e apelar para que a igreja
possa se manter em pé. Porque este é um período de muita tribulação, é um período muito difícil. Então nós temos que nos levantar e afirmar a nossa fé e testemunharmos a Cristo, independentemente do ambiente em que nós estamos. Estamos à frente de reis, de presidentes, de doutores, de importantes, de pequenos, de inválidos. Onde quer que nós estejamos, a nossa fé deve ser uma e única. E possamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o nome mais poderoso acima de todos os nomes. Então, nós hoje vamos meditar sobre o tema Missão de Jesus a caminho de Jerusalém. Este tema nós vamos refletir à luz do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 1 até 45. Antes de entrar para aqui, vamos nos recordar o que é que nós tratamos na última aula. Na última aula nós falamos sobre a infância de Jesus. Foi uma reflexão à luz do livro de Mateus. Sobre a infância de Jesus, nós primeiro vimos como o evangelista, como o autor apresenta Cristo. Primeiro como sendo filho de Abraão, segundo como sendo filho de Davi. De seguida, ele então descreve a genealogia de Cristo, que ele surge após 42 gerações. 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até a Babilônia, o momento em que o povo é levado como cativo à Babilônia, e 14 gerações desde o regresso da Babilônia até o próprio nascimento de Cristo. O nome Davi tem um valor numérico segundo as consonâncias de 14, DWD, o que sugere que são 14 vezes 3, e na genealogia de Cristo o mais interessante é percebermos que lá surgem 4 mulheres. Por que mulheres e que tipo de mulheres? Esses eram os aspectos que nós trouxemos no estudo teológico. Por um lado, nós vimos que eram mulheres que, em algum momento, eram consideradas impuras, ou eram consideradas, segundo o padrão normal, eram consideradas mulheres incrédulas. E estas 4 aparecem e constam propositadamente na genealogia de Cristo, porque tudo tinha um propósito. E com isto, quer-se salientar que Cristo veio para os rejeitados, para os oprimidos, para aqueles que antes não estavam afetos ou não estavam contemplados no plano de salvação tradicional. Por isso é que ele escolhe também na sua genealogia mulheres e mulheres com um perfil que era diferente daquilo que era aceito no senso comum. Depois nós vimos quando Cristo é anunciado, sobre o seu nascimento é anunciado a José. José, este queria queria afastar-se da Maria, dando-lhe a conhecer que seria, ela tinha sido engravidada por intermédio da descida do Espírito Santo e ela tinha sido escolhida por ser uma mulher virgem, para que dali, através daquele nascimento virginal, pudesse nascer um homem que não tivesse nenhuma intervenção humana sobre a sua concepção e nascimento. Depois, ele ainda muito novo, vemos o anjo, que primeiro Deus indica aos magos do Oriente se saem para irem adorar a Cristo, passando por Jerusalém, dando a conhecer a Herodes que eles estavam à procura do rei dos israelitas. E também este mesmo anjo, depois dos magos terem adorado a Cristo, volta para eles, diz para que eles voltassem de outro caminho, evitando a Herodes. Passado pouco tempo, também volta um outro anjo, fala com José e instrui para que Cristo fosse levado até o Egito, até a África, para que Cristo permanecesse em África, para que Cristo viesse aqui, para que pudesse conservar a sua vida, porque ele corria risco de vida. Então, África foi digamos que o berço, não é? Foi o lar que acolheu a Cristo quando ele era bebê muito pequeno, para que ele fosse protegido do perigo da vida e permaneceu cá por toda a adolescência até que deixasse de ser um risco ou perigo à sua vida, à existência, bem como os decretos que Herodes havia mandado escrever para que se mandasse matar todos os bebês com a idade dos 2 anos. Assim foi com Cristo, também tinha sido dessa mesma forma com Moisés. Ambos são libertadores e ambos
foram hospedados em África. Ambos tiveram como berçário África. Então, foi isso que nós tratamos na última sessão. Para a sessão 2, que é Missão de Jesus a caminho de Jerusalém, nós vamos decompor em 5 partes. A primeira parte é uma discussão sobre casamento e divórcio. Essa discussão inicia com uma pergunta que foi formulada pelos fariseus ao próprio Cristo, sobre se era lícito ou não o homem divorciar-se da sua esposa. Depois dessa conversa, Cristo responde aos fariseus, pois os discípulos ainda tinham dúvida, voltaram a perguntar já ele em separado, sobre se era lícito ou não. A segunda parte é quando Cristo de seguida, então, ele entregue ou trazem à sua presença certas crianças, mas os seus discípulos rejeitam. Então, ele dá uma demonstração, ele dá um ensinamento aos seus discípulos com relação às crianças. Terceiro aspecto é uma parábola, uma história que fala sobre a salvação, as condições de salvação. Aproxima-se um jovem rico e pergunta a Cristo o que é necessário para herdar o reino de Deus. Então aqui inicia-se também um grande ensinamento que Cristo transmite aos seus próprios discípulos sobre os padrões, as condições para se herdar o reino de Deus. A quarta parte é quando Cristo, então, pela terceira vez, anuncia a sua morte e ressurreição, sendo que da segunda vez tinha feito os próprios discípulos, aquele mesmo Pedro, que antes tinha dito, tu és o Messias, depois ele agiu como homem, já agora sob influência do Satã. Então foi quando Cristo repreendendo disse, sai-te de mim, Satã. Então, mais uma vez, agora pela terceira vez, Cristo aos seus discípulos anuncia-os a sua morte e ressurreição. A quinta e última parte é quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles manifestaram o desejo de, na sua glória, estarem um à esquerda e o outro à direita de Cristo, na glória. Então aqui também Cristo, mais uma vez, dá 2 ensinamentos aos seus discípulos. Primeiro, ele explica esses 2 sobre quais são os requisitos para eles poderem ter acesso ao reino dos céus. E em segundo plano, Cristo também transmite a estes o grande ensinamento sobre o poder do serviço, dando a conhecer que aquele que quisesse ser o maior dentre eles, tinha que ser servo. Então é sobre isso que nós vamos tratar com mais profundidade. Antes de entrar assim com mais detalhe, devemos lembrar que o Evangelho segundo Marcos é considerado o primeiro dos 4 que foi escrito. Foi escrito por um homem identificado como João Marcos, que era filho de uma família judaica, uma família muito importante lá. Diz que no livro de Atos, esta família é que realizava, na igreja primitiva, realizava cultos ou encontros dos cristãos. Isso está registrado no Atos dos Apóstolos. Encontravam-se, reuniam-se na casa da mãe do João Marcos, este que escreveu este livro. E João Marcos, ele escreve este evangelho, segundo Marcos, entre os anos 65 e anos 70 após Cristo. Então, e este é o evangelho mais curto, é o mais diminuto entre os 4 evangelhos. Então, a tônica dominante do livro de Marcos é que o autor deste livro, ele apresenta Cristo como sendo um Messias sofredor, contra a expectativa dos judeus que esperavam um Messias, que fosse um Messias que viesse em glória, em poder e que pudesse vir instaurar o seu reino em força, em poder e ascensão. Então, este evangelista, este autor, ele apresenta Cristo contra todas as expectativas que se esperavam, como sendo um Messias que é sofredor, conquanto a mensagem principal do Evangelho de Marcos era salientar o sofrimento como sendo um dos principais sinais e requisitos do reino. Ninguém pode aceder ao reino se não aprender a sofrer com alegria. Então, esta aqui era a mensagem principal que o evangelista quis trazer, e este é o espaço que ocupa o livro de Marcos nos 4 evangelhos. Então, iniciando então a nossa sessão com maior profundidade,
significava que no capítulo 10 do livro de Marcos inicia com Cristo agora a entrar para a sua missão, a caminhar para ele cumprir a sua missão em Jerusalém. Portanto, ele aqui já tinha sido batizado, já tinha estado na Judeia e agora, então ele começa agora a fazer o seu percurso derradeiro, a subir para Jerusalém, para a etapa final do seu ministério terreno. Não é? Porque nós sabemos que o ministério terreno de Cristo foi paixão, morte e ressurreição. Então ele agora já estava a caminho da sua morte. Estava a viver a paixão. Estava a cumprir a paixão. Já tinha iniciado. Então ele aqui está a caminho de Jerusalém. Estava a caminho da morte. Estava a caminho de Gólgota, da cruz. Quando inicia este diálogo. Então, precisamente, Cristo, quando está a fazer esse movimento, o interessante é que o Evangelho, segundo Marcos, mostra que Cristo sempre em movimento. Então, quando ele está a fazer esse movimento, os fariseus, mais uma vez, descem. Os escribas descem. Vão ao encontro dele. E queriam testar, mais uma vez. Queriam encontrar culpa, como sempre. Queriam encontrar motivo para repudiar. Não é? E eles perguntam a Cristo: é lícito um homem repudiar a sua esposa, isto é, divorciar-se da sua esposa e ir casar a uma outra mulher? Então Cristo, para essa pergunta, ele responde com uma pergunta. Ele diz aqueles que perguntam, aos seus incrédulos, ele diz: o que é que diz a lei de Moisés a esse respeito? Foi a resposta de Cristo. Responde fazendo uma pergunta. O que é que diz Moisés? O que é que diz a lei de Moisés a esse respeito? Então eles dizem que a esse respeito, a lei de Moisés permite com que o homem possa, neste caso, repudiar a sua esposa, isto é, exarar uma carta de repúdio e depois ir desposar uma outra mulher. Então Cristo diz assim, que assim foi, ou Moisés fez isso, escreveu isso, por causa da dureza do vosso coração. Porque quando Deus concebeu o casamento, era para que o casamento fosse ser monogâmico e fosse ser perpétuo, ou por tempo indeterminado. Mas Moisés depois teve que acomodar essa disposição da lei, porque vocês, no entanto, que o povo, as pessoas, distorceram aquela que era a vontade inicial de Deus. Mas que aquela vontade de Deus ainda mantém até o dia de hoje. No entanto, é por isso que ele dizia, de acordo com a lei, está escrito que o homem deixará os seus pais, deixará a sua mãe, vai juntar-se a uma mulher, e os dois casam, e depois de então formam uma só carne. Quando eles formam uma só carne, já não são dois, eles já são uma única pessoa. Então, Cristo, quando dá essa resposta a eles, os discípulos ouvindo aquilo, ele diz, então, não vale a pena casar. Mas depois Cristo vem falar de, sequer o homem, quando vai casar uma outra mulher, se repudiar a primeira, esse está a cometer o quê? Sim, adultério. Está a cometer o crime do adultério. Isso também é a mulher que foi repudiada, ou ela se envolver com outro homem, também ela adultera nesse ato. E depois remete também a uma reflexão que podemos encontrar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13, em que lá consta, nesta passagem, em que há essa discussão sobre casamento e divórcio, em que a resposta de Cristo é que a única circunstância pela qual o homem pode repudiar a sua esposa é numa situação de infidelidade da mulher para com ele. Então, esta foi a conversa que ele teve com os fariseus, mas depois os próprios discípulos também interviram e perguntaram, então não vale a pena casar, como quem diz. Então casar é extremamente difícil.
mais importante é que nós retermos qual era a concepção de Deus quando Ele concebeu o casamento como sendo uma forma do homem encontrar uma alegria eterna com o seu Pai. Depois, trazem a Ele, estando ainda ali, naquele ato, outras pessoas trouxeram até Ele criancinhas. Não é? Algumas escrituras dizem, trouxeram até eles pequeninos. E trouxeram até a presença dele. Mas os discípulos dele, os próprios discípulos, repudiaram aquelas pessoas que trouxeram as crianças até ele. Então Cristo, vendo isto aos seus discípulos, ele vira-se para os seus discípulos, diz aos seus discípulos, deixem-nas. Deixem-nas, porque aquele que não for como essas crianças não poderá herdar o reino dos céus. E depois, para além disso, Cristo pegou aquelas crianças, levou até os seus braços e impôs as suas mãos sobre aquelas mesmas crianças. Então, como nós vemos aqui, houve também um segundo ensinamento que Cristo dirige aos seus próprios discípulos sobre o tratamento para com as crianças. Quando ele sugere que ninguém que não seja como essas crianças não merecerá herdar o reino dos céus, ele esteve a dizer que, do contrário ao que vocês acham, entendem, percebem e tratam as crianças como se fossem inconsequentes, então a disposição dessas crianças é servirem, é a disposição do coração. Se vocês não tiverem essa disposição das crianças, mal poderão herdar. Depois de seguida é quando vem um jovem rico, vem a correr até ele, aflito. Esse jovem rico, quando chega aflito diante de Deus, ele diz, bom rei, o que é necessário para herdar a vida eterna? Então Cristo lhe responde, chamaste-me de bom, bom só há um, que é Deus. No entanto, tu não conheces as leis? Não conheces as disposições de Moisés? Então o jovem diz, eu conheço e até as pratico, porque Cristo diz, então o que é necessário para herdar é não matarás, não adulterarás, honrarás os seus pais, não blasfemas. Ele disse, eu faço tudo isso. Eu que respondeu o jovem rico, eu faço tudo isso. Então naquele momento Cristo olhou para ele, mas fitou o olhar nele. O que é fitar? É um olhar de ternura, é um olhar de compaixão, é um olhar de amor que Deus demonstrou para aquele jovem em face daquela resposta que aquele jovem estava a tirar. Deus estava, naquele momento, Cristo estava a sondar o coração daquele jovem. Por isso Deus olhou com ternura, olhou profundamente nos olhos dele. Esse mesmo olhar é o mesmo olhar que Deus fez para com a mulher indigna, quando ele foi visitar. Depois essa mulher deitou-a abaixo, depois começou a enxugar os pés com os próprios cabelos, começou a adorar a Deus. Depois alguém dizia, essa mulher nem sequer é digna. Então, esse mesmo amor que ele olhou para aquele jovem, é esse amor. É o mesmo amor que Deus demonstrou para com o ladrão, quando ele estava na cruz de Gólgota. Então, um dos ladrões repreendeu o outro, porque o outro disse, salva-te a ti próprio, se tu és Messias, então salva-te a ti próprio. O outro disse, cala-te. Nós somos merecedores disso porque nós fizemos mal. Nós somos saltadores. Mas este não fez mal nenhum. Depois ele vira-se para Cristo e diz, hoje, quando tu fores, onde tu fores, lembra-te de mim. Cristo disse, hoje mesmo tu serás salvo. É o mesmo olhar compassivo de amor que Deus mostrou com tantas outras pessoas, desprezadas, oprimidas, rejeitadas. Então, naquele momento, Deus olhou para aquele jovem, mas olhou com amor profundo dos olhos daquele jovem e disse assim, falta uma coisa. Vá agora, vende tudo que tu tens. Depois, dê aos pobres. E ao tu dares aos pobres, vais imediatamente ter tesouros nos céus. Depois disso, vem até mim. Uma outra versão da Escritura diz, carrega a sua cruz e siga-me. Quando Cristo diz isso a esse jovem rico ficou triste.
baixou a cabeça, cabisbaixo, deu as costas e foi-se. Então Cristo volta para os seus discípulos. Aqui Cristo estava a discipular os seus discípulos. Eram mensagens que ele estava dirigindo diretamente para os seus discípulos. Então ele vira-se para os seus discípulos e diz assim: é muito difícil herdar o reino dos céus. É muito difícil. Então os discípulos ficaram mais confusos, ficaram a olhar para ele. Então ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Então, quando Cristo diz isso, os discípulos dizem assim: e nós que deixamos tudo, estamos aqui para te servir. E nós? Então, Cristo, nesta circunstância, ele quis exaltar aquilo que eram as disposições para que se herdasse o reino. Esta aqui era uma outra forma dele repetir as condições para o reino. Nega a si próprio. Quando ele diz ao jovem: vende tudo o que tens, ele estava a dizer: nega a si próprio, nega a tua riqueza. Porque se você herdou a riqueza material de seus pais, então ele confiava mais na riqueza do que em Deus. Então Cristo disse: falta uma coisa, e neste caso faltava o principal, porque ele cumpria todas as outras leis. Ele era justo aos seus próprios olhos, ele achava-se justo. Então Cristo diz a ele: mas falta um, e o principal. Portanto, aquele que não ama a Deus acima de tudo, todas as coisas, não agrada a Deus. Então foi essa instrução que Deus transmite para os seus discípulos com relação à riqueza e o reino. Depois de seguida isto, então Cristo anuncia a sua morte e ressurreição. Ele diz que nós estamos a caminho de Jerusalém. Ao chegarmos lá, os doutores, os fariseus vão prender-me e vão me entregar às autoridades. E depois eles vão rejeitar, vão cuspir-me, vão maltratar-me. E lá irei morrer. Mas após eu morrer, depois de 3 dias, eu irei ressuscitar. Então Cristo falou assim aos discípulos, mas esta foi a 3ª vez que Cristo falava sobre a sua morte e ressurreição para os seus discípulos. De seguida, 2 dos seus discípulos, no caso, Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, eles dizem a Cristo, porque Cristo acabava de anunciar mais uma vez a sua morte e ressurreição. Então eles dizem a Cristo assim: podemos te fazer um pedido? Cristo disse: sim, podem fazer. Então eles disseram assim: nós gostávamos que quando morrêssemos, nós ficássemos ao teu lado, um à esquerda, outro à direita. Então, quando eles perguntam, quando eles dizem isso a Cristo, Cristo responde a eles assim: vocês acaso conseguem beber o cálice que eu bebo? Acaso vocês podem ser batizados com o batismo que eu fui batizado? Eles responderam: sim, nós podemos. Então Cristo diz assim: se vocês podem, então vocês vão beber o cálice e vão também receber o batismo que eu sou batizado. Mas quanto ao estar ao meu lado, isso eu não vos garanto, porque isso não cabe a mim dizer ou garantir. Isso é como se isso fosse um mérito. A pessoa conquista por intermédio da sua própria fé. Um parente que importa aqui fazer é que realmente Tiago e João, quando responderam, eles falaram sem ter uma percepção daquilo que estavam a falar. Por isso que Cristo disse: vocês nem sabem o que dizem quando eles pediram para ficar à esquerda e à direita. Vocês nem sabem o que estão a dizer. Eles também, quando disseram sim, nós podemos beber o teu cálice e receber o teu batismo, eles não estavam a entender
o que aquilo significava. Com efeito, como nós sabemos, Tiago foi perseguido, foi rejeitado e foi morto à espada, fio de espada, após Cristo, por ser cristão. João, irmão de Tiago, também sofreu duras e fortes perseguições, até ser isolado na ilha de Patmos. Foi quando ele lá em Revelação, né, ele teve a inspiração e escreveu a revelação apocalíptica, ou a revelação escatológica, e depois ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, quando Cristo responde a Tiago e João que não cabe a mim vos definir, porque ali não há lugares cativos, ali se conquista, se faz por merecer essa posição. Então, de seguida, os outros 10 discípulos estavam ali perto, eles já ouvirem aquela pretensão manifesta por Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Estes que Cristo tinha chamado de filhos de Trovão ou Boanerges. Cristo, quando chamou Boanerges, o filho de Trovão, chamou a Tiago, João e Simão, Pedro. Faltava aqui André, irmão de Simão. Foram os primeiros 4 que Cristo recrutou. Então, os outros 10 discípulos, quando ouvem esses 2 filhos de Zebedeu a dizerem que gostavam de estar um à esquerda, outro à direita de Cristo, eles contenderam contra ele. O que é contender? Eles ficaram chateados com aquela pretensão dos discípulos, como que eles estivessem a pensar que aqueles queriam ter um privilégio relativamente aos outros. Conquanto Cristo, quando responde que isto não é um privilégio, não sou eu que escolhe, mas a pessoa conquista ou faz por merecer, estava a dizer que aqui não conta a amizade, tampouco a preferência que eu possa ter por ti ou por aquele. Aqui conquista-se. De seguida, então, quando os outros 10 começam a contender contra esses 2, iniciam uma discussão entre eles. Então, Cristo, mais uma vez, volta agora a dar uma nova lição aos seus discípulos. Ele diz assim: vocês sabem que os governantes das nações exercem a autoridade sobre o seu povo. Vocês também sabem que os poderosos exercem o seu poder sobre o seu povo. Mas entre vós não seja assim. Antes, pelo contrário. Dentre vocês, aquele que quiser ter o poder, esse deve servir aos outros. E aquele que quiser ter autoridade acima de todos os outros, este deve ser servo de todos. Façam como o Filho do Homem, que não veio ao mundo para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate das outras vidas. Tendo chegado a esta parte, termina a primeira parte da exposição. Abre-se agora um momento para a apresentação de questões, dúvidas, sugestões, para tornar a nossa reflexão mais expansiva e aprofundada. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Aqui tenho umas 4 questões. A primeira é: como podemos entender essa explicação? Quem repudia será salvo ou não? Não, vou formular bem. Desculpe. Como podemos entender essa explicação? Quem repudia será salvo ou não, cumprindo a lei do Moisés? A seguir, qual é a mensagem da resposta de Jesus ao jovem rico para a igreja? Já? O Cristo sabia que ia morrer. Por que continuou com a viagem? Tudo isso
é para nós, como seguidores, fazer o mesmo? O Cristo sabia que ia morrer. Por que continuou com a viagem? Tudo isto é para nós, como seguidores, fazermos o mesmo? Qual é a lição de receber as crianças e servir sendo rei? Estimados irmãos, lições. Quero agradecer ao tema de hoje, que é muito ensinador, um tema que versa sobre a vida do Mestre e como ele ensinou a nós a viver como ele deseja ou a viver segundo as suas vontades. Tenho cá comigo algumas questões só para sustentar um bocadinho o tema. A primeira dessas questões é: quais são os atributos que as crianças possuem que o cristão hoje deve reunir para conhecer o reino dos céus? De seguida, gostaria de saber o que é hoje ser pequeno ou criança ao serviço do Evangelho. O que é hoje ser pequeno ou criança ao serviço do Evangelho? De seguida, quais são os tesouros que o cristão amealha nos céus servindo a Deus? Hoje, como podemos desapegarmos-nos das riquezas para herdar riquezas celestiais? Das riquezas materiais, desculpa. Das riquezas materiais para herdar riquezas espirituais. Qual é o tipo de reinado que Cristo exerce sobre a terra? Gostaria também de saber qual é o cálice e o batismo que Cristo referia-se quando conversava com o Tiago e o irmão. Cálice e batismo que Cristo referia-se na conversa com o Tiago e o João. Seguida, à luz do ensinamento de Cristo, o que é ser rico? Qual é o benefício do sofrimento pelo Evangelho? E para fechar, como é que hoje podemos ser líderes e servos como o Mestre? A minha questão é acerca de um episódio do jovem rico, na qual ele se achava estar preparado para seguir a Jesus, mas em contrapartida, Jesus Cristo pegou um ponto onde, por sua vez, ele deu um passo para trás, e que é a riqueza, nesse caso. E Jesus Cristo comparou o rico, a entrada do rico no reino dos céus, igual à entrada de um camelo na ponta de uma agulha, que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus quanto é um camelo entrar na ponta de uma agulha. Eu quero perceber até que ponto a riqueza pode nos dificultar
até que ponto a riqueza pode nos dificultar a vida cristã. Pode dificultar a vida cristã. E como consequência, perder o reino dos céus, ou até que ponto pode nos ajudar a herdar o reino dos céus. Obrigado. Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer as questões que foram colocadas e a inspiração que esteve por detrás das mesmas, conquanto é reflexo do mesmo Espírito que opera entre nós, as quais vão emprestar uma maior clareza, profundidade e compreensão deste rico ensinamento que trazemos hoje, que radica à volta do tema A Missão de Jesus em Jerusalém, à luz do livro de Marcos, capítulo 10, versículos 1 até 45. Então, de seguida, vou passar a responder, comentar cada uma dessas 14 questões que foram colocadas por ordem de chegada. A primeira destas é: como é que podemos entender a explicação quem repudia se será salvo ou não, cumprindo assim a lei de Moisés? O que se pretendia transmitir aqui nessa discussão sobre casamento e divórcio era que, na concepção de Deus, de acordo com o livro de Gênesis, que é a criação, o casamento era para que este fosse monogâmico e perpétuo. Monogâmico no sentido de ser um casamento em que parceiro está para sua parceira, vice-versa, e que fosse uma relação exclusiva em termos de fidelidade um para com o outro, sem haver casos de adultério. Porque o adultério, como nós sabemos, é repudiado, altamente repudiado por Deus. Deus, ele não gosta, ele odeia o adultério. E isso está escrito desde o livro de Gênesis, porque a relação que ele quer ter com a humanidade, com cada um dos seus seres criados por si, é uma relação exclusiva, para adorarem um e único Deus. Então, o adultério em si já foge do padrão de Deus sobre a concepção do mundo e na forma que ele queria ter a relação com o homem, quer ter a relação com cada homem individualmente, e a forma como esse homem também pratica essa crença na relação que ele tem com Deus, na forma como ele convive em sociedade, sobretudo a nível do casamento. Então, o que Cristo traz aqui era que, na concepção de Deus, que é de acordo com a lei natural, o homem, ao casar-se, este deveria deixar casa, deixar pai, deixar mãe, ir juntar-se a uma mulher e os dois constituírem uma família. Desde então, já não seriam duas pessoas. Os dois, ao juntarem-se desta forma, formariam uma só carne e seriam uma única pessoa. Porque o homem desobedeceu às instruções de Deus, nomeadamente a partir do jardim do Éden, então entrou o sofrimento. Por essa razão, então, Deus chama Moisés ao Sinai e dá a Moisés conhecer aquilo que era o quê? Leis. Sobre como é que iria acomodar a vivência em sociedade entre as pessoas à luz daquilo que era a vontade de Deus. A lei que diz respeito às condições para o repúdio não é porque aquela é a vontade de Deus, mas foi a forma que Deus encontrou para que se normalizasse aquilo que o homem já tinha introduzido e tinha se acomodado, no entanto, que queria uma solução para aquele problema que existia quando o homem repudia a sua esposa. O mais importante que nós temos aqui a reter é que, de acordo com a exortação que Cristo dá ao aludir ao Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, e em conjugação com o livro de Mateus, aqui
no livro de Mateus, Cristo dá mais um ponto para além desta resposta, alegando que a única circunstância pela qual o homem pode repudiar a sua esposa é em caso de adultério. Então, o que nós queremos compreender com isso? De uma forma muito simples e direta. É que o casamento, na forma como Deus concebeu, era que fosse ser uma relação monogâmica e uma relação eterna. Mas, de acordo com a lei, a separação após o casamento é um casamento que é testemunhado por Deus. Esta só pode incorrer ou ocorrer quando o homem faz uma carta a repudiar o ato da sua esposa e após obter o consentimento desta, então este, de acordo com a lei, pode ir juntar-se a uma outra relação. Então, hoje, no entanto porque já entrou a corrupção sobre o homem, sobre a disposição de servir mutuamente numa relação, quando um casamento monogâmico, então a solução intermediária é a lei, porque a lei vem, nesta disposição de Moisés, vem mesmo para regular como normalizar no sentido de lei, regular, no sentido de encontrar um complemento ao normalizar, é mais para acomodar essa pretensão. O que Cristo estava aqui a querer dizer é que estava a lembrar qual era a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus no que concerne ao casamento. Então, ele depois, respondendo a isso, pergunta-os o que Moisés escreveu, o que Moisés estipulou. Depois lembra a eles que Moisés escreveu aquela forma que era para acomodar algo que o homem já tinha distorcido. É isso que ocorreu. 2. Qual é a mensagem do jovem rico para a igreja? Então, a mensagem que nós podemos retrair sobre este diálogo que Cristo teve com o jovem rico para a igreja hoje é que a condição para a salvação é algo que ultrapassa a vontade do homem. A pessoa não é salva por segundo os seus méritos. A pessoa é salva pela vontade de Deus. O jovem rico, ele eventualmente tinha herdado a sua fortuna junto aos seus pais. E disse que não era pouca fortuna, era considerável. Então a resposta que Cristo dá a ele é uma resposta que para o jovem rico era algo de loucura. Era algo que não cabia. Porque ele ainda tinha um altar no seu coração, que era o apego aos bens materiais. Então, o jovem queria herdar o reino dos céus, isto é, queria servir a Cristo. Então, Cristo deu-lhe a entender que ainda que o jovem rico fosse justo, então ele faltava uma coisa que era o principal, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então, para Deus, quando Cristo testa a ele, se ele ama a Deus acima de todas as coisas, diz: venda as tuas coisas, ofereça aos pobres, que logo de imediato vais ter tesouros nos céus. Depois podes vir até mim. Só se tu fizeres isso, tu conseguires vender as tuas coisas, dar aos pobres, e isso depois vai se materializar, porque você dá aos pobres, então a tua riqueza vai se converter, vais ter riqueza nos céus. Então, primeiro, vende a tua riqueza, dá aos pobres, porque quando tu fizeres isso, as tuas riquezas passam para o céu. Depois, se tu fizeres isso, aí podes vir me seguir. Não é? Então, o que nós queremos dizer é que seguir a Cristo não é fácil, principalmente quando a pessoa é apegada a uma riqueza material. Pode ser um título, um grau, um salário, um status, fazer parte de uma família, isto e aquilo. É extremamente difícil, são traves extremamente importantes que as pessoas têm. Por quê? Porque isso impede-lhes de eles terem a aptidão, terem a disponibilidade de servir a Deus, servir a Cristo. Porque é servir de corpo, de alma,
do coração por inteiro. Este que é o serviço que nós esperamos. E segundo, é uma questão de eleição. 3. Cristo sabia que ia morrer. Por que ele seguiu viagem? Será para nós fazermos o mesmo? Então, Cristo sabia que ia morrer. Por que ele seguiu viagem? Então, ele seguiu viagem porque eu penso que na pergunta tem lá a resposta também. Mas é uma pergunta também muito boa e interessante, né? Porque ele seguiu viagem contrariando o entendimento dos seus discípulos e em algum momento ele também já estando em Jerusalém, ele também teve que se autopreparar para se entregar voluntariamente. E nessa autopreparação, ele com ele próprio, para se entregar voluntariamente, ele também enfrentou batalhas com ele próprio, dificuldades com ele próprio, para poder se preparar para morrer. O que como eu dizia que a resposta está cá, efetivamente a missão de Cristo aqui na face da terra só poderia se completar com a sua morte. Então, o ato de entregar-se voluntariamente, vejam que ele até entregou-se voluntariamente. Se vê que ele desejou, ele arquitetou. Ele, em algum momento, na última ceia, disse a Judas: aquilo que queres fazer, faça apressadamente. Então, vai me vender rápido. Vai me vender rápido. E as pessoas não entendiam, nem os discípulos estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Você vê que ele desejou morrer por quê? Porque ele estava ciente da grande responsabilidade que ele carregava na missão terrena que ele trazia aqui na face da terra. Então, é por isso que ele seguiu viagem, né, para cumprir a missão que trazia aqui na face da terra e também para que depois isso ficasse como um modelo. Porque ele sempre dizia aos discípulos que eu assim o fiz, que era para vos mostrar como um exemplo. Então, aquele que quiser vir pós mim, então conhecemos quais são as repercussões. Negar a si próprio, carregar a sua cruz. O que é carregar a sua cruz? É se oferecer para um sepultamento voluntário. É você em vida, você preferir morrer por amor ao Evangelho. Então, Cristo preferiu morrer em vida por amor ao Evangelho. Então, ele deu esse exemplo que é para nós hoje termos a ele como bom pastor, como um exemplo, como um modelo, como o caminho, a verdade e a vida. 4. Qual é a lição de receber as crianças e servi-las sendo rei? Esta passagem também é muito interessante porque quem trouxe as crianças até Cristo não foram os discípulos, foram umas outras pessoas, não é? Elas trouxeram as crianças para junto de Cristo. Tal como tantas outras pessoas faziam, eram voluntários, vizinhos que carregavam paralíticos, levavam doentes, não é? Então levaram as crianças para junto de Cristo. Os discípulos, aqueles que andavam com ele dia a dia, não entenderam essa atitude. Eles repudiaram aquelas pessoas, trouxeram as crianças, dizendo: por que vocês estão a trazer as crianças para Cristo? Então Cristo, ao ver essa atitude dos discípulos, ele vira-se agora para os discípulos e repreende os seus discípulos, dizendo-os: deixe as crianças. Aquele, está a falar para ele, para os seus discípulos, aquele está dentre vós, aquele que quiser herdar o reino dos céus, se não for como essas crianças, não poderá merecer. De seguida, então, ele carrega essas crianças a mostrar o quê? O amor para com essas crianças. A eleição e a preferência pelas crianças. Mas o que é isso de amor, eleição e preferência pelas crianças? É que ele estava fazendo aquilo para que aquilo fosse um modelo da disposição para servir a Deus. Quer você seja criança, adulto, idoso, você pode fazer uma criança para que Cristo possa te levar
ao qual ele possa impor as suas mãos sobre ti. Então, o que Cristo queria dizer era que aquele que quiser herdar o reino dos céus deve ser como a criança, no entanto que a disposição para servir. E sobre isso vou desenvolver mais, porque é uma pergunta um pouco mais voltada para qual é o perfil, qual é a disposição das crianças. Então, sobre isso vou desenvolver depois. 5. Quais são os atributos que as crianças possuem? Que é esta mesmo. Quais são os atributos que as crianças possuem para que os cristãos possam reunir? Os atributos que os cristãos devem reunir segundo as crianças. Então, aqui o primeiro atributo é a humildade das crianças, porque as crianças, o adulto que se faz criança, está a fazer-se humilde, né? Está a fazer-se pequeno. Por isso as crianças estão no centro do Evangelho. Mulheres, crianças, pessoas desprotegidas, pessoas que sofrem injustiça social, estão no centro do Evangelho. Por quê? Enquanto exemplo modelo. Não é porque Deus não quer que você seja rico, mas Ele está dizendo, ainda que você seja rico, desconsidere a sua riqueza. Ainda que você seja PhD, seja doutor, quer que você desconsidere isso. Faça-se uma criança. Faça-se uma criança. Por isso é que no centro dos ensinamentos que ele usava de forma recorrente, exemplificava com crianças, com mulheres, viúva pobre, pessoas assim. São pessoas o quê? São pessoas que são humildes. São pessoas que fazem-se pequenas. São pessoas que não têm orgulho. E são as pessoas que principalmente como é que eu digo? O contrário do arrependimento, mas são pessoas que perdoam facilmente. Criança, você repreende aqui agora, ainda que ela chora, ainda que tu tires uma coisa dela, tires o doce da boca dela, o doce que ela tanto gosta, esperou e está a degustar, se você tira o doce da boca, ela primeiro chora. Mas passado um tempo, há de vir, vai te abraçar. Há de brincar contigo, há de estar contigo. Há de conviver, vai te respeitar, ainda se for pai. E se você explicar por que fez aquilo, há de chorar, mas há de entender, há de aceitar, depois vai te abraçar. O que significa aquele abraço? Perdão. Então, quais são os atributos das crianças? São esses. Não guardar mágoa, não guardar ira, não ter a competição, fazer-se humilde, ter um arrependimento, perdoar com facilidade. Não é? Essas são as disposições que Cristo pretende, porque ele falava do que? Ele disse que veio para converter o coração. Não é? Ele não veio para trazer um formalismo, porque o formalismo já tinha desviado o homem de Deus. Ele veio para curar as pessoas, porque antes era um formalismo religioso. Esse formalismo religioso não agradava a Deus. E ele dizia isso por vários profetas. Ele dizia que o povo está perdido por vossa culpa. Isso significa que os sacerdotes, os profetas, o próprio povo erraram, falharam, não se arrependeram. Então, ele já estava desgastado com o formalismo. Então, ele não vinha para o formal. Ele vinha para espiritualizar. Cristo não veio para agir como um pastor que cuida das almas. Não. Cristo veio como um missionário. Ele veio para salvar pessoas rejeitadas, oprimidas, crianças, impuros, aqueles que não eram considerados. Então, essas são as pessoas que estão no centro do Evangelho de Cristo, que na teologia de Marcos está saliente através do sofrimento, que também vamos poder desenvolver mais à frente. 6. O que é hoje ser pequenino ou criança ao serviço do Evangelho? Então, já tinha explicado um pouco, mas vou trazer mais um termo que é mais próprio para essa questão. Então, hoje, fazermos crianças ao serviço do Evangelho é sermos obedientes. Porque uma das coisas que todo adulto ensina todos os dias, a grande lição que um adulto tem a ensinar todos os dias é uma criança a obediência. Você vai ensinar sobre diversas formas, mas a única coisa, uma das coisas principais que nós ensinamos a uma criança é a obediência. Então, hoje,
sermos pequenos, fazermos pequenos. Nós não somos crianças por idade, mas nós podemos fazer-nos crianças para com Deus, aceitar a sua repreensão, fazermos para Ele cheios de misericórdia, não irmos com orgulho, reconhecermos que somos fracassados, somos limitados, somos falhos, não dizermos os outros erraram, os outros não, nós erramos, nós precisamos aperfeiçoar, nós queremos o teu cuidado, queremos a tua... Então, é isso que se chama fazer-se criança, fazer-se pequeno. Então, a obediência é essa forma de nós nos fazermos crianças ao serviço do Evangelho. 7. Quais são os tesouros que o cristão amealha nos céus servindo a Deus? Eu vou trazer uma passagem aqui que talvez durante a minha explanação tenha me escapado. Era naquele momento em que Cristo está a conversar com o jovem rico. E ele depois vira-se para os discípulos. Como estão a ver aqui, trata-se de uma passagem. Esse todo o capítulo 10 é sobre discipulado. É a forma como Cristo está a instruir os seus discípulos diretamente. Mas ele vai usando outras pessoas. Mas ele sempre depois vira-se para os discípulos. Então, nesta ilação, ou esta lição, esta aula que ele está a dar aos discípulos através desta postura de jovem rico, ele depois vira-se para os discípulos. Quando os discípulos dizem que, então, é muito difícil obter a salvação. Como quem diz, é uma missão impossível. Então, Cristo responde, é impossível para um homem, mas para Deus não é impossível. Depois ele diz assim, aquele que não estiver preparado para deixar casa para trás, para deixar marido, mulher, família, terra, isto é, aquele que não aceitar perder para ganhar o maior, aquele que não deixar isso para trás, então esse não poderá herdar. Então ele diz assim, aquele que escolher deixar para trás por decisão, por opção, não é porque não há uma questão de não tenho alternativa, por opção, por decisão, por escolha. Então, aquele que escolhe deixar casa, família, riqueza, títulos, graus, para servir a Deus, então ele ganha 100 vezes mais. Diz a Escritura, essa passagem que ele está a explicar aos discípulos sobre o jovem rico, ele diz, ganha 100 vezes mais o quê? Diz, ganha 100 vezes mais hoje. Ganha 100 vezes mais hoje. Onde? Nos céus. Ganha o quê? Ganha casa, ganha família, ganha tesouro. Tudo aquilo que ele perde, tu escolhes perder, deixas para trás, ganhas automaticamente hoje nos céus. Ele diz 100 vezes mais. Só que é interessante, porque ele diz, ganhas tudo isso que tu perdes, mas também ganhas 100 vezes mais perseguições. Está escrito ali. Ele diz, você se escolhe seguir, deixando tudo. Não vai só ganhar isso que perdeu, mas também vai ganhar até aquilo que não estava no teu plano, que nem sequer abriste mão, que nem sabias, nem conhecia. É que vais ganhar 100 vezes mais perseguições, vai ser perseguido. Hoje, no presente. Depois ele diz, e no futuro, vais ganhar a salvação. No futuro. Então, se nós olharmos bem para esta questão, que é 7, quais são os tesouros que o cristão amealha nos céus, servindo a Deus? Então, são bênçãos espirituais. Não é? Resumem-se em bênçãos espirituais. Nessa forma que nós descrevemos, trazendo este paralelo, este acrescento na instrução que ele dava aos discípulos quando ele conversava com o jovem rico e avarento. Número 8. Hoje, como é que nós podemos nos desapegar das riquezas materiais para herdar as riquezas espirituais? Então, está a falar do quê? Desapegar. Então, como é que nós podemos nos desapegar das riquezas materiais? Uma pergunta muito boa, muito profunda. Então, como é que nós podemos nos desapegar da riqueza material para herdar as riquezas espirituais? Então, hoje nós podemos nos desapegar seguindo a instrução que o próprio Cristo deu àquele jovem rico. Ele disse, nega a si próprio,
nega a tua riqueza. O que é negar a sua riqueza? É você não ter orgulho por ser rico. Aí você está a negar a si próprio. Você está a desapegar-se. Você até esquecer que é rico. Viver como pobre. Viver como pequeno. Fazer-se criança. Então ele diz aquele jovem rico. Venda tudo. Entre aspas, estava a dizer o quê? Negue a si próprio. Negue essa riqueza que tu tens. Então venda tudo. Dá aos pobres. Depois de vender o produto da tua venda, dê aos pobres. Quando tu estiveres a fazer isso, então os teus tesouros vão passar da terra, passam para os céus. Depois disso, aí é que podes vir ter comigo, para me seguir. Não é? Então, esse aqui é, ainda hoje está bem claro sobre como é que nós podemos nos desapegar das riquezas materiais. Então, o desapego é rejeitar a nós próprios, rejeitar essa situação, vivermos como pobres, como pequenos, não é? E não nos sentirmos ou fazermos diferentes das outras pessoas em ordem às posses ou aos bens materiais. Então era isso que ele estava a sugerir a esse jovem rico. E o jovem rico ficou triste, porque para ele aquilo tinha sido uma grande conquista. Aquilo para ele era um sinal de honra. Aquilo para ele era uma fonte de orgulho. Aquilo para ele apegava-se àquilo. Né? Ainda que ele praticasse a justiça sobre todos os outros, faltava um e o principal, porque esse é o principal mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, este não amava a Deus acima de todas as coisas, por causa das suas posses, das suas riquezas. Então, como é que nós hoje podemos nos apegar das riquezas? É quando nós nos fazemos pobres. Então, estamos a nos desapegar, porque quando nós nos fazemos pobres, estamos a rejeitar que somos ricos, estamos a fazer-nos pobres, estamos a fazer pequenos diante de Deus. Não é? Estamos a dizer que isto que os outros consideram que é riqueza, para mim não é importante, para mim não conta, e para mim o mais importante é te servir. E até hoje, ainda que fosse para escolher entre ficar rico e te servir, eu preferia 100 vezes te servir, porque a riqueza para mim de nada vale. É isso que nós podemos fazer para nos apegarmos. Isso não é só falar, é pelas atitudes. Pelas atitudes. Como fazendo-se criança diante de Deus, diante das pessoas, diante do mundo. E isso já deverão de reconhecer. E você sozinho há de ver o que é. Porque fazer-se pequeno, desapegar-se, é renunciar. Renunciar status, renunciar vantagens, benefícios, não é? Ser o primeiro a sacrificar e o último a beneficiar. É um exemplo numa linguagem comum, assim, direta, né? Então isso já mostra que atitude é que tu podes ter, no entanto, que riqueza material. A pessoa que é apegada ao material quer sempre multiplicar, aumentar, acumular. Essa é a atitude dele. Ele não entende que a riqueza, aquilo que Deus dá para além daquilo que ele precisa, é para ele ajudar os pobres. Ele não entende isso. Ele acha que é tudo para ele. Ele quer acumular, quer ter mais. Então com isso começa a trazer o que? Atrai para si orgulho, afasta-lhe de Deus, por aí em diante. Então, esta que é a disposição. 9. Qual é o tipo de reinado que Cristo exerce sobre a terra? Então, Cristo hoje é sumo sacerdote, porque ele cumpriu toda a justiça, é o único que tem a vida em si. Então, ele hoje é o nosso juiz, aquele que, enquanto Pai da misericórdia, é aquele que pode se compadecer de nós, porque ele carregou sobre os seus ombros as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas falhas. Por essa razão é que todo aquele que hoje padecer, que hoje sofrer, então essa pessoa não está sozinha. Essa pessoa tem o maior colaborador, o maior cooperador, tem a maior aliança. Quem sofre em Cristo tem hoje como melhor amigo o próprio Cristo. É o prêmio da renúncia do sofrimento pelo Evangelho. Então, ele hoje exerce o seu reinado como sumo sacerdote. 10. Qual é o tipo de cálice e batismo que Cristo se referia na conversa que ele teve com Tiago e João? Essa pergunta também é muito boa. Ele, quando se referia ao cálice, ele dizia assim: podem vocês beber o cálice que eu bebo? Então, referia-se ao quê? Referia-se ao sofrimento. Por quê?
Porque o Evangelho remete a muito sofrimento. Ali já dizia, muita perseguição. Então, o Evangelho em si, quando ele dizia que vocês poderão beber esse cálice, estava a dizer, vocês poderão aceitar sofrimento dia a dia, perseguição, vocês poderão, ele perguntou, vocês poderão receber o batismo que eu recebi. Que batismo ele se referia? Referia-se ao batismo pelo fogo, que vem depois do batismo pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito, que de uma forma recorrente vai sempre te puxar para o deserto, sempre vai te puxar para o deserto. Para quê? Para ir lá ser testado. Porque ninguém é aprovado se não for testado. Então, quanto mais você é testado, é aprovado, então você vai adquirindo novas unções, novas consagrações, novas aptidões, né? Vai sendo usado para o reino, vai ser usado como uma vara do Senhor. Então, este é que era o tipo de cálice, o batismo que Cristo se referia. E nós vimos no caso de Tiago e Mateus que eles realmente, na sua inconsequência, disseram que sim, nós queremos esse cálice, sim, nós queremos esse batismo. Eles de mal poderiam perceber as consequências daquilo que eles estavam a falar. Então, depois de Cristo morrer, muito tempo depois, eles tiveram provações sérias. O caso de Tiago, ele morreu a fio de espada, foi assassinado, foi morto por pregar o Evangelho. No caso de João, foi perseguido, encarcerado, e depois foi quando ele, isolado na ilha de Patmos, teve aquela revelação, elevação de órgão de sentido, e teve aquela revelação apocalíptica, e escreveu o livro de Apocalipse. Número 10. Qual é o tipo? Número 11. À luz do ensinamento de Cristo, o que é ser rico? Então, de acordo com o ensinamento de Cristo, ser rico é ajuntar riquezas junto ao reino dos céus. Então, ser rico não é ter riqueza material, riqueza terrena, é ter riqueza espiritual. Então, ser rico, na concepção de Cristo, é ser pequeno, é fazer-se uma criança, um pequenino, uma pessoa que procura o Senhor todos os dias, como as nossas crianças andam sempre atrás dos pais. Aquilo parece um incômodo para o pai. A criança sempre atrás, mesma coisa, o pai. Então essa aqui é a nossa atitude. Quem quiser ser rico tem de ser uma criança que está sempre a incomodar o pai. Está sempre a ir atrás, está sempre a mostrar dependência, está sempre a mostrar submissão, está sempre a mostrar necessidade. Eu necessito estar em presença. A pessoa sempre se isola, procura sempre se afastar sempre que pode, procura sempre estar na conversa, na companhia. Então esse aqui é rico, porque esse está a juntar tesouros no reino dos céus. Lá nós sabemos que a riqueza no reino dos céus não sofre desgaste, não sofre ferrugem e nem sofre também engano do homem, né? Portanto, os tesouros no reino dos céus, estes estão assegurados por esta proteção, estão blindados e são tesouros que ficam segurados em segurança à luz da glória e da proteção divina. Número 12. Qual é o benefício de sofrimento pelo Evangelho? Quem sofre pelo Evangelho, isto é, quem nega a si próprio, porque negar a si próprio é renunciar, e renunciar é sofrer, é sofrimento. Então, quem renuncia por opção, então essa pessoa está a sofrer pelo Evangelho. Então, qual é o benefício de tu negares a ti próprio? Isso estamos aqui a perguntar. Qual é o benefício? Então, quem nega-se a si próprio hoje tem como ajudador, como auxílio nessas tribulações, nesta renúncia, o próprio Cristo. Por quê? Porque aí estamos a ser imitadores dele. Estamos a ser imitadores dele. Então, quando nós imitamos ele, nós também padecemos em Cristo e com Cristo, porque é pelo Evangelho, como está aqui a dizer aqui na questão. Então, quando nós padecemos pelo Evangelho, nós adquirimos um poder para poder testemunhar a Cristo. Você testemunha nas tribulações que você passa. Então, quer esteja momentos de alegria, de festa apoteose, você dá glórias. Quer seja momento de doença, perseguição, tristeza, perda, de qualquer natureza que for, também você dá glórias ao Senhor em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então, isso
é que é o benefício do sofrimento evangélico, é que ele torna-se como nosso principal aliado. Por quê? Porque aí estamos a ser imitadores dele. Quando nós imitamos, então agradamos a ele. 13. Como é que podemos ser líderes e servos como o mestre? Então, para ser servo, temos que aceitar o discipulado, isto é, ser batizados, ser convertido, depois a conversão ao batismo pelas águas, que é a expiação, aquilo é para sermos aprovados diante dos homens, porque é uma conversão exterior. Então você anuncia a intenção de passar a viver de uma forma diferente. Então, à medida que ele vê a tua capacidade de sofrer pelo Evangelho, então ele aí já te testifica e te batiza pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, então aí já nos tornamos o quê? Discípulos. Quando nos tornamos discípulos, estamos a receber ensinamentos. A partir daí, o nosso mestre, o nosso Senhor é o próprio Cristo. Então, ele vai nos discipulando, vai nos ensinando a ser parecido com ele. Então, enquanto nós somos discípulos, vamos recebendo este discipulado, estes ensinamentos. E esses ensinamentos vão ocorrer no palco da nossa própria vida. Tudo quando for a ser a nossa vida, circunstâncias, eventos, situações, nós vamos ser um campo de ensaio desse discipulado. Aquilo que ele dizia aos seus discípulos, vocês irão ver o quão sofrimento vocês vão ter que passar por conta do Evangelho. Foi assim que ele disse a Ananias, quando disse, vai impor as suas mãos sobre Saulo. Disse, mas isso não é aquele que nos persegue. Disse, não te preocupes quanto a isso. Eu, pessoalmente, vou me encarregar de lhe ensinar os muitos sofrimentos que ele vai ter que passar por conta do Evangelho. Quando a pessoa é batizada pelas águas, quer dizer, já estamos a falar do ser servo, né? Portanto, a pessoa depois é provada, testificada, adquire o batismo pelo Espírito Santo. Depois, quando adquire o batismo pelo Espírito Santo, já pode agir pelo nome de Cristo, porque já tens a autoridade que está revestida sobre ti, não é? Que é a plenitude do selo divino por intermédio desse mesmo batismo pelo Espírito Santo. Então, a partir dali, tu caminhas ciente que Cristo é que vai à frente de ti, não caminhas só. Então, à medida que tu vais caminhando nesta nova disposição, enquanto um discípulo, depois ele pode te chamar, pode dirigir para ti um chamado específico e individual para agora lhe servires no reino. Então, quando a pessoa aceita esse chamado e passa a servir no reino, então a partir daí a pessoa torna-se um servo. Porque a questão é, como é que podemos hoje ser líderes e servos como o mestre? A 14ª e última é, até que ponto a riqueza pode impedir herdar a vida cristã? Então, nós entendemos que a riqueza, ela é uma haste, é uma trave. O que é uma trave? Então, é uma baliza. É uma trave, é uma baliza, é uma haste. Então, quando tens uma haste aqui, tu não tens uma visão aqui plena, aberta, completa. A tua visão fica deturpada, né? Fica ofuscada por causa do poste que tens à frente, porque a tua vista não está clara. Então, qual é o problema ou até que ponto a riqueza impede herdar o reino ou a vida cristã? Penso que também já temos respondido antes, quando dizíamos que a eleição para o reino é pelo serviço. E servir significa nós fazermos-nos escravos daquele que é o nosso Senhor. Então, quando nós somos apegados à riqueza material, estamos a fazer da riqueza o nosso Senhor. Está entendendo? Sim. Então, para nós podermos
herdar o reino, nós temos que destruir os altares idólatras que nós temos no nosso coração, né? Na nossa forma de ser e de estar. Então, à medida que nós vamos destruindo esses altares, esses senhores que nós temos, beleza, idades, força, família, isto e aquilo, as coisas materiais, que qualquer pessoa pode se apegar, pode se alegrar, né? As pessoas encontram alegria, satisfação, agrado nas coisas que vêm, nas coisas observáveis, nas coisas que se conquistam, nas coisas que se obtêm. Então isso é que traz o quê? A alegria, a satisfação, o agrado. Então, a riqueza é uma dessas coisas, é uma dessas conquistas. Também traz alegria, agrado, satisfação, etc, etc, etc. Então, isto impede de dar o reino por quê? Porque você, quando serve a Cristo, não tem hora. Cristo pode falar contigo 3 horas da madrugada, pode falar contigo 4 horas da madrugada, fala contigo feriado, fala contigo fim de semana. Todo dia, toda hora, todo momento. Ele não tem hora, não tem momento. Porque você passa a pertencer a Ele. Você já não é de si. Ninguém pode dizer que serve a Deus, mas a minha vida é minha, faço o que quiser, como quiser. Não. A partir do momento que você decide morrer, você já hipotecou, já transferiu os seus gostos, preferências, tempo, disposição, disponibilidade, prioridade, você transfere tudo para Ele. Então, Ele que dá a agenda a ti, diz agora você vai para ali, agora você vai para acolá, agora você reza para o fulano, agora você dá esse dinheiro ao fulano, agora você ajuda isto. Ele vai te dizendo a agenda dele, você não tem agenda, você é um servo. Então ele dá a agenda, a pessoa recebe essa agenda, vai dizer jejua, hoje jejua, amanhã vai orar, amanhã isola, se quer falar contigo. Ele vai falando, na hora, no momento da vontade dele. Ele passa a ser o nosso Senhor, e nós passamos a ser escravos dele. Nós devemos ser obedientes ao nosso Senhor. E olharmos para Ele como nosso Senhor e fazermos para Ele um escravo. Mostrar disposição, disponibilidade, abertura, interesse, vontade, força, motivação, incentivo. Usa-me, Senhor. Usa-me, eu quero. Estou pronto, estou disposto. Mande-me onde queres que eu vá. Estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a disposição. Então, a riqueza, como qualquer outra conquista material, pode competir com Deus e tirar o lugar de Deus na medida em que nós nos apegamos a essa coisa. Então, isso constitui uma trave, uma haste, porque a nossa visão fica distorcida, não fica clara, não fica aberta e não compreendemos as coisas de Deus. Quem está apegado a uma ou outra coisa, quem tem altares no seu coração, não compreende as coisas sagradas, não compreende as coisas espirituais, não tem a plena revelação. A sua vista fica confusa. Né? É como se tivesse o quê? Tem tendas aqui em cima, tem obstáculos, né? Tem aquilo que se chamam de cegueira espiritual. O que é cegueira espiritual? Não é você não ter olho, não é você não ver com os olhos físicos. Cegueira espiritual é você não ver o invisível, não ver o espiritual, não ver os mistérios. Então, onde a Bíblia é Sagrada, você abre, lê, mas não entende. Ou abre, lê naquele momento, depois sai, anda, esquece aquilo que leu. Lê, Deus está a dizer, lê aqui, você lê, é para você usar, mas como a tua terra não está preparada para pegar aquilo, você anda, encontra uma situação que era para aplicar aquilo, você age da sua maneira. Nem percebe aquilo que falou lá, era para aplicar ali. Isso é o que é cegueira espiritual. Então, a cegueira espiritual é causada pelo apego, por termos outros deuses, outros altares. Todo o Antigo Testamento vem Deus a dar instruções aos homens sobre de que forma é que Ele queria exercer o seu domínio, a sua autoridade, a sua soberania sobre o seu povo, por via dos eleitos, dos escolhidos. Isso por quê? Por causa da apostasia, por causa da idolatria, porque o homem quis, desde sempre, desde então, servir a 2 deuses. Então, este que é o grande perigo e o risco que os ricos, em particular, enfrentam. E nesta época que nós vemos que a economia do mercado, tudo tem preço, tudo tem um custo, tudo vende-se, tudo compra-se, nada é gratuito, nem almoços, não há almoços gratuitos, tudo paga-se, pão,
chapa, conversa, até casamento, tudo paga-se, não há nada que não se pague. Então nós estamos a ver uma economia do mercado, estamos a ver um sistema babilônico. Esse sistema foi montado, foi arquitetado para poder dominar as pessoas, dominar o mundo. Nós vivermos nesse sistema e elencarmos como sendo sucesso, que é dinheiro, conquista, formação, isto, aquilo, casamento, não sei o que, pessoas, família, isto, aquilo. E isso é um sistema babilônico. Então nós temos que sair desse sistema. Temos que nos libertar para conseguirmos libertar outras pessoas. Se nós não nos libertarmos, não vamos conseguir libertar as outras pessoas, porque as outras pessoas não vão sentir um poder, firmeza e conhecimento de causa naquilo que nós estamos a falar, naquilo que nós fazemos. Primeiro, as pessoas também vão querer ver o que você fez em relação a isso. E você está a explicar o que você faz. Normalmente é isso. Então, o exemplo, a atitude sempre vai ser o maior exemplo que nós podemos transmitir às pessoas, nomeadamente, sobre de que forma é que podemos impedir com que vários deuses ou coisas do mundo, coisas passageiras, nomeadamente como riqueza, que foi a última pergunta, é que podemos retirar e fazer com que isto não impeça a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Criador. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença e o vosso interesse. Queremos solicitar por esta via que façam um like em nossas páginas e partilhem com os vossos contatos. Estas lições encontram nos nossos arquivos digitais, que estão conservados nas nossas páginas de Facebook, Antônio Sene-Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sene-LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo, App, Antônio Sene, e nossa webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.